Fala galera, meu nome é Felipe Rippel, sou psicólogo clínico especialista em análise do comportamento e em neuropsicologia. Hoje eu estava aqui entre atendimentos, né? Pensei em gravar esse vídeo a respeito desse livro do Gessé Souza, que é muito bom, recomendo a todo mundo, tá? Então ele fala aqui sobre a moralidade pós-religião, né? Que a gente vem de uma ética protestante, né? Que permitiu o desenvolvimento aqui do capitalismo, né? Desculpa, subi de escadas, né? Deixei o paciente lá embaixo. Então tem um aspecto contraditório no protestantismo que se reflete no fato de ser um tipo de religiosidade que, ao afirmar a importância da vida cotidiana, não apenas entroniza a ciência como instância simbólica e explicativa mais importante, mas também permite pensar nas dimensões do trabalho e da família como fontes morais profanas, que se tornam cada vez independentes no sentido religioso. Que ele está falando sobre como que a religião deixou de servir como explicação para o mundo natural, né, e o conhecimento passou a ser valorizado, né? Então, ele fala que a transformação da natureza passou a ser a ética através da qual a gente avalia as coisas, né? Ao ligar a noção de trabalho a de valor individual, o protestantismo não só desvalorizou o ócio e a contemplação não produtiva, como nivelou todas as mulheres e todos os homens, colocando o desempenho diferencial no trabalho, e não mais o nascimento e o sangue, né, dos nobres da Idade Média, como elemento decisivo para a construção do valor do indivíduo. Então, esse valor individual, pela mútua relação entre indivíduo e sociedade, tem um aspecto interno e externo. O aspecto interno é o sentimento de valor básico e existencial que nos habilita, né, a estar no mundo sem vergonha e com confiança. E ninguém nasce com isso. É claro que agora todos temos que conquistar com esforço através do trabalho, né? Aqui, no entanto, não está em jogo apenas nossa autoestima. O reconhecimento social dos outros em relação a nós também depende da nossa capacidade de contribuir para o bem comum, do qual todos participam. Tanto é verdade que a progressiva extensão dos direitos políticos aos trabalhadores se deu, historicamente, a partir do convencimento público de sua participação e sua contribuição na construção da riqueza geral. A dignidade, então, vai designar a possibilidade de igualdade tornada eficaz, por exemplo, nos direitos individuais potencialmente universalizáveis. Em vez de a honra pré-moderna, que pressupõe a distinção e é, portanto, privilégio de uns poucos, a dignidade pressupõe um reconhecimento universal entre iguais e pode ser generalizada, né? Então, ele está falando sobre um dos aspectos do reconhecimento moral do ser humano um pelo outro, né? Então, agora nos orgulhamos do autocontrole e da disciplina que nos impomos, não mais como obediência a Deus, mas para a realização racional de nossos próprios objetivos. E o desencantamento da matéria, tanto da natureza quanto da realidade exterior, e sua subordinação à razão do indivíduo, são pressupostos do nosso próprio senso moderno de dignidade da pessoa humana enquanto ser racional. Esse tema torna-se central em Kant, mas Descartes já se move nessa direção, segundo o Gessé Souza, né? Então existe aqui uma transposição de ética aristocrática grega e romana da glória e da fama, algo que era conquistado no espaço público, na ágora, nas campanhas militares, para o interior da mente, engendrando uma forma qualitativamente nova de produção de nossa própria autoestima. Também o núcleo elemento constitutivo da nossa configuração moral é a entrada em cena de mais um componente cristão, esse de influência estoica e não platônica, que confere à capacidade de escolha uma dignidade própria e autônoma em relação ao conhecimento e ao lugar central da noção de vontade. Resolução, determinação, controle, as virtudes do guerreiro e do aristocrata, da ética, da glória e da fama são internalizadas, conferindo à vontade individual um posto privilegiado no Ocidente. Então, o ser racional passa a ser pensar de acordo com certos cânones. O Locke é o sistematizador do novo ideal de independência e de autorresponsabilidade, interpretado como algo livre do costume e da autoridade local,
transformando um novo sujeito racional no fundamento de uma teoria política sistemática. Então, assim, a tríade disciplina, autocontrole e pensamento prospectivo é o que constitui a noção de sujeito moderno. Estou pulando alguns trechos, né, porque, enfim, não vou ler a obra inteira para vocês, né? Um sujeito autocontrolado e disciplinado, capaz de renúncia do presente em nome do ganho futuro, que é o que o pensamento prospectivo significa, pode idealmente implementar qualquer fim ou objetivo na realidade exterior. Em outras palavras, esse indivíduo é um instrumento perfeito para a realização de qualquer fim econômico, social ou político. Ele não é em si mais nada, mas pode ser moldado e utilizado para qualquer fim. Então, o sujeito racional moderno é, portanto, um hábitus. Tá? Aqui eu não estou falando de hábito no sentido de uma coisa que você faz diariamente, como tomar um café, mas é de uma noção do Pierre Bourdieu, que significa esquemas de ação e pensamento. Né? Então, uma certa forma de economia emocional que é pré-reflexiva e implica o controle dos afetos e cálculos de suas chances futuras. Então, veja bem, aqui não importa tanto a sua substância, o seu conteúdo, ou seja, quem você é, se é sensível ou não, se é generoso ou mesquinho, apaixonado ou frio. O que importa é se é possível contar com a sua energia produtiva, com sua disciplina, seu autocontrole e seu pensamento prospectivo como uma peça útil na divisão social do trabalho. Essa é a base de respeito mínimo para o valor individual socialmente produzido, uma espécie de hábitos disciplinar mínimo exigido para que exista o respeito interpessoal necessário para uma vida produtiva, tanto quanto para uma vida democrática. Então, esse hábitos disciplinar mínimo é de importância decisiva tanto no mundo da economia, para a ideia de produtor útil, quanto no da política, para a noção de cidadão. No mundo do trabalho, sem esse hábitos, não existe o aprendizado de uma profissão, nem produtividade, muito menos trabalho bem feito. No mundo da política, não existe a possibilidade de perceber os próprios interesses, que é o que a noção de cidadania exige, nem o ganho em autorreflexividade, que o autocontrole enseja, e muito menos a dimensão do futuro, que o cálculo prospectivo inaugura, né? Então, além da dignidade do trabalhador útil, teremos também uma segunda fonte moral a determinar silenciosa e inarticuladamente o nosso comportamento, que é a autenticidade individual. Autenticidade ou expressivismo significa que temos dentro de nós, no lugar que antes pertencia a Deus, precisamente o conjunto de nossos sentimentos e emoções mais íntimos que, portanto, nos definem melhor que qualquer outra coisa. O mais importante é que passamos a ter a obrigação de viver de acordo com nossos sentimentos autênticos, né? De viver de acordo com nossa autenticidade, ou seja, não é mera escolha superficial, mas um dever moral para cada um de nós, né? Até tem um outro livro, uma outra referência, se eu não me engano é do Bauman, mas eu vou ficar devendo porque aqui não estou com acesso à minha biblioteca, né? Mas ele fala sobre esse dever moral de ser um indivíduo dentro de uma sociedade individualista, né, que constitui em ser diferente dos demais, né? Então, você tem esse dever moral de ser diferente dos demais, que sempre que existe uma demanda, né, existe uma certa oferta a um determinado valor. Então, o consumismo vai assumir aí um papel nessa obrigação moral que os indivíduos têm perante a sociedade de serem indivíduos, né? Serem diferentes dos demais. Então, por exemplo, seja original, beba Guaraná Antártica, né? Ou então, sei lá, compre um artefato único, né? Uma sandália havaianas incrustada de diamantes que só você vai ter, né? Esse tipo de coisa. É claro que isso, em alguma medida, é um dever ético de todos, né? Mas que a quantidade, digamos, de autenticidade que você é capaz de expressar depende de outros fatores, inclusive econômicos e sociais, né? Então, por exemplo, para uma pessoa que é negra ou que é homossexual, talvez não caiba ser tão diferente assim dos demais e ainda assim ser bem aceita. Agora, a noção que eu gostaria de introduzir, né, é a de classe, né, porque, enfim, o liberal ele tem o prazer em nos dividir, né? O pensamento liberal contemporâneo
é o pensamento individualista, né? E para a classe dominante, né, se os 99% da população que são obrigadas a trabalhar, aqui como eu que estou trabalhando, né, aqui tem um divã bem bacana, né, mas existem pessoas que não trabalham, né, pessoas que são donas de empregos, né, donas de empresas, então elas não trabalham. Para essas pessoas que não trabalham, não é interessante que os 99% da população estejam unidos, né? Então ele vai tentar utilizar ali de subterfúgios, né, para dividir as pessoas, como por exemplo a noção de privilégio, né? Como se as pessoas que fossem da classe média tivessem privilégios e não fossem exploradas tanto quanto as pessoas da periferia. Daí surge também essa noção, né, de uma identidade periférica que se constitui a partir da distância que a pessoa tem em relação à classe hegemônica, né? Então aí surge o identitarismo periférico, do qual o Jones Manuel já falou muito bem. Surge também essa ideia de que algumas pessoas são privilegiadas por poderem exercer a autenticidade, né? Isso tudo, dentro do pensamento liberal, é muito coerente, né? E muito interessante para as pessoas que exercem o poder, para as pessoas que realmente têm poder na nossa sociedade, que é o poder econômico. Na nossa sociedade, a classe hegemônica é a classe burguesa, né? A classe que não precisa trabalhar, como eu e você. Então, só para vocês ficarem ligados aí em determinados discursos que são produzidos, que têm mais como função nos dividir do que nos unir, tá bom? Um abraço e até logo menos.